Quanto somos bons em julgar, hein? Estava refletindo sobre um momento em que aconteceu na minha adolescência, e aí eu quero compartilhar aqui com vocês, porque a gente faz pré-julgamento de tudo, né? A gente já conhece a pessoa, já sabe como ela é, e aí já sai criando na nossa cachola um montão de coisas sobre o que é aquela pessoa, como ela se comporta e tudo mais. E é tudo balela. Na maioria das vezes a gente está só se enganando porque a gente está criando alguma coisa que pra gente é importante, né? A gente faz aquela criação toda porque inclusive alimenta o nosso ego, alimenta as nossas crenças, alimenta o nosso jeito de continuar sendo. Eu sou a Adriana, do canal Reflexões de uma Mensageira, e tô aqui para provocar, eu tô aqui para chacoalhar, cutucar você e motivar você a fazer reflexões sobre a sua vida e sobre o que você tem feito para se transformar, para estar ajudando Deus aqui nesse planeta a transformar esse planeta num planeta melhor. Você já pensou que quando você faz alguma coisa de bom para você e pelos outros, você está ajudando a Deus? É, ajudando a Deus. Mas falando sobre julgar as pessoas. Quando eu estava no segundo grau, hoje em dia nem é segundo grau, ensino médio, né? Outro dia, tá, gente? Apareceu na escola uma moça linda. Ela é estudante na escola, né? E assim, ela era linda, maravilhosa, uma moça assim, fora da curva, alta, corpo violão, podia concorrer para Miss de qualquer jeito. Inclusive, ela foi realmente Miss, né? Na escola. E porque talvez até hoje ainda tem esses concursos, né? Porque tem Miss Brasil, Miss alguma coisa, então provavelmente ainda tem esses concursos. E o que aconteceu? Essa moça entrou na escola e assim, os rapazes todos ficavam babando por ela, né? E ela era uma moça muito silenciosa, ela ficava lá na dela, mas como ela era altiva, bonita, ela tinha postura, né? Assim, sempre dava a impressão de que ela era uma pessoa muito metida. E aí nós, as outras meninas, né? Ai, ela é metida, ai, ela é isso, ela é aquilo, né? E teve um momento que eu fiquei pensando, pô, será que realmente é isso, né? Mas como ela não dava o ar da graça, não conversava com ninguém, as coisas foram acontecendo e aí chegou um determinado momento, acho que ela foi estudar na mesma sala que eu, acho que foi isso que aconteceu. E um belo dia, aconteceu um momento de eu estar precisando de algumas coisas. E aí ela veio conversar comigo e se ofereceu para me emprestar todas as coisas que eu estava precisando. E eu, nossa, que coisa estranha, se oferecendo, né? Me oferecendo as coisas. Eu disse, ah, tá bom. Aí ela me deu o endereço dela, disse que eu fosse até a casa dela para poder pegar as coisas que ela estava me oferecendo, emprestado. E aí eu fui. E aí quando chegou lá, era uma casa, assim, uma casa normal, uma casa, né, nem era uma casa de pessoas multimilionárias, e era isso, né, ficava também aquela, ela é toda, estava sempre muito bem vestida, muito bem arrumada, ela é, ela é muito, ela é muito rica, né, multimilionária não, mas ela é muito rica, isso e aquilo, e não era nada disso. Ela era só uma pessoa muito bonita, que gostava de se cuidar, que sabia como se vestir, sabia como se portar, e no final das contas causava era inveja em todas nós, né? E a gente fazia um monte de pensamentos a respeito dela. E aí quando eu fui, ela foi, me emprestou, e aí eu percebi o quanto que ela era solitária. No final das contas, aquele silêncio dela estava muito mais ligado a ser solitária, e o que para nós parecíamos que ela era metida, na verdade ela era uma pessoa mais solitária, era uma pessoa mais silenciosa. E o quanto a gente é bom de fazer julgamentos, né? E a nossa escola era uma escola onde você fazia cadeiras aleatórias, né? Então, assim, por isso que em um determinado momento você estava na sala com uma pessoa, em outro momento você estava em outras salas. A gente acabou em alguns momentos se cruzando, mas daí há algum tempo ela saiu da escola e nós não tivemos mais contato uma com a outra. Mas a percepção de que eu tinha a respeito dela e de que eu tinha até mesmo sobre outras pessoas, né, que depois a gente acaba descobrindo
que somos todos muito parecidos, pessoas muito iguais, todos temos que cumprir com nossa parte aqui, alguns têm mais dificuldade, outros têm mais facilidade, às vezes a gente tem mais dificuldade para uma coisa, o outro tem mais dificuldade para outra coisa, né, e as facilidades também é do mesmo jeito, né, às vezes a gente tem mais facilidade para umas coisas que com outras, e muitas vezes as pessoas estão só querendo encontrar alguém para também terem um momento de terem alguém para compartilhar as coisas, né? A gente nunca foi amiga, né? Acabou mesmo ela tendo me emprestado as coisas, na sequência eu devolvi, e aí não seguiu amizade nem nada disso, até porque logo ela saiu da escola, né? Mas assim, ficou aquela sensação de que, poxa, o quanto eu julguei errado essa pessoa, né? O quanto eu julguei errado essa moça. E simplesmente faz com que a gente reflita para todas as coisas na nossa vida, né? Quantas vezes a gente não julga as pessoas de forma totalmente errada, a gente faz pré-análise de tudo, né? A gente faz um aparato das coisas, da vida das pessoas, dos nossos pré-julgamentos, que são coisas todas baseadas naquilo que a gente acredita ou naquilo que a gente já viveu, né? Seria tão bom se a gente pudesse se libertar um pouco mais dessas coisas e se permitir olhar para o outro com os olhos de criança, né? Olhar para o outro com mais ingenuidade, olhar para o outro com mais amor, compaixão, e olhar para o outro como a gente gostaria de ser olhado, né? Com uma menor quantidade de julgamento possível. Eu espero que essa reflexão e assim eu estar aqui levando para você algumas percepções da minha vida, da minha vivência, faça com que você também faça aí umas percepções da sua vida, né? E que você faça reflexões. E quem sabe isso daí te traga para um momento onde você possa refletir sobre como fazer pré-julgamentos com menor intensidade. Para não dizer fazer julgamentos, né? Mas é isso, eu quero mais uma vez agradecer, quero desejar para você, para sua família, chuva de bênçãos, dizer para você que se gostou, se tem comentário, já sabe o que fazer, não vou ficar pedindo. Se foi legal, ok, muito bacana. Se você acha que alguém precisa estar ouvindo isso, encaminha para a pessoa. Eu desejo assim que você consiga encontrar algum caminho para poder te levar a fazer reflexões e que você possa estar aqui nesse planeta para ajudar também o nosso Pai. Porque à medida que você faz um movimento cuidando da sua vida, você ajuda a Deus porque você primeiro passa a ser um peso a menos. E segundo, porque você acaba virando exemplo. E é maravilhoso poder ser exemplo para outras pessoas. Assim a gente vê a evolução do nosso planeta. Gratidão infinita, Deus abençoe, paz, saúde, chuva de bênçãos. Namastê. E até amanhã. Vê se me aguenta, hein?